E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Intensivão aí nos estudos, para a gente terminar o ano letivo bem, tá? Então vamos para mais uma aula, hoje aqui no nosso YouTube. Hoje nós vamos falar, pessoal, de hidrostática, tá? Então nós vamos falar algumas coisas aí que vai envolver líquidos, como a água, por exemplo, óleo, gases, né? E aí nós vamos ver tudo direitinho ao longo aqui da aula. Então vamos lá. Vai ser dois capítulos, capítulo 15 e 16, não se assustem. São dois capítulos bem tranquilinhos, capítulos curtos. Se vocês olharem no livro, de 2, 3 páginas cada capítulo, então achei pertinente e vai dar para a gente fazer nessa aula de hoje. Então vamos para lá. Vamos para a aula, deixar de mais delongas e vamos ver aí os conceitos. Então primeiro que é a hidrostática, né? Estática, vocês já ouviram falar, né? Repouso, parado, né? Ou seja, imóvel, né? Então, basicamente a hidroestática, o hidro vem de água, daqui a pouco a gente vai ver porque esse nome, né? Vai ser o estudo dos fluidos em repouso, tá? Fluidos em repouso, sujeito apenas à ação de um campo gravitacional. Isso a gente não consegue eliminar. O campo gravitacional terrestre, ele existe, está aí para tudo que está na superfície terrestre. Né? Então, como basicamente nós vamos estudar os fluidos, basicamente, no planeta Terra. Né? Mas o que é um fluido? Basicamente, de uma maneira bem simples, fluido é toda substância que é capaz de escoar, né? Que é capaz de vazar, por exemplo. Enfim, é capaz de ser escoada de um canto a outro. Né? Então, fluido não possui forma definida, pessoal. É uma forma aleatória. Né? Basicamente, os fluidos vão estar ou em estado líquido ou em estado gasoso, de modo geral. Né? Então eles não possuem uma forma definida. Eles vão adquirir forma do recipiente onde eles são colocados. Né? Seja uma bacia, uma piscina, seja um botijão de gás, né? Seja a nossa própria atmosfera terrestre, aproximadamente, né, uma casca esférica aí, a nossa atmosfera terrestre. Lembre-se que a Terra não é plana, hein? Espero que vocês, da aula anterior de gravitação, tenham colocado isso na mente de vocês e que não reste nenhuma dúvida de que a Terra não é plana, tá? E a palavra hidrostática, por quê? Porque o primeiro fluido estudado pela humanidade foi a água. E aí mantém-se até hoje esse nome hidrostática, estudo de fluidos em geral. Né? Serve para água, para gás, para o ar, né? Ou qualquer outro líquido. Então está definido aí, questão de fluidos, né? E de hidrostática. Então vamos estudar as grandezas envolvidas aí nesse processo físico. Então, como um fluido ele não tem uma forma definida, né? Ele adquire a forma do recipiente que o contém, então a gente pode pensar o seguinte, ele vai exercer uma certa pressão. Né? E o que seria pressão? Então vamos definir pressão aqui para uma força qualquer, para um objeto qualquer, para qualquer situação. Então eu tenho aí, nessa imagem que vocês estão vendo, tem uma mesa, e dentro dessa mesa tem um cubo. Né? Esse cubo possui área em uma das faces que está em contato com a mesa, né? Possui uma certa área. Né? E aí tem uma força principal aí, né? Pelo menos uma força, aí nós sabemos que tem duas aí. Nós temos o peso, nós temos a força normal, por conta da força de contato. Mas vamos considerar que uma força F é aplicada, né, em direção vertical para baixo aqui nesse cubo. Tá? Então, eu vou aplicar uma força no cubo, essa força está aplicada aí no cubo, ele vai exercer aí uma certa pressão, né? Ele vai pressionar mais a mesa, né? Ele vai comprimir mais aí, a sua face vai comprimir um pouco mais com a mesa aí. E aí eu tenho exatamente a minha definição de pressão. Pressão nada mais é que a razão, né, entre a força dividido pela área de contato, tá? Então, se eu aplico a força nesse cubo, tem uma certa área de contato na mesa, e aí essa área de contato vai exercer uma pressão que eu calculo através dessa relação matemática. Então, quanto maior for a força para uma mesma área de contato, maior vai ser a pressão exercida. Né? Faz sentido você pegar, por exemplo, uma placa de cerâmica aí e colocar apoiado entre dois suportes, se você pressionar ela no meio, né, conforme você aumenta a força, você vai acabar conseguindo quebrar essa placa aí de cerâmica, né? Uma placa, até mesmo uma placa de madeira, dependendo da espessura, a gente consegue
quebrá-la com uma força relativamente pequena aí. Então essa é a nossa definição de pressão, é a força aplicada em determinada área, né, um determinado objeto que vai ter uma área de contato aí onde está sendo aplicada a força, então vai exercer uma pressão, tá? E aí nós podemos olhar aqui duas situações. A primeira situação aqui, na figura A, eu tenho um tijolo, um bloco aí, né, um bloco cerâmico, que está sujeito apenas aí a força peso, no caso a força normal, ele está em equilíbrio aí, estático. Então, a área de contato dele aqui, né, tem uma certa área de contato desse bloco com a mesa, então vou ter uma certa pressão, que a força peso exerce aí nesse bloco. Se eu virar esse bloco para que uma área maior, que é a área da figura A, fique em contato com a mesa, o que é que vai acontecer, né? A minha força vai ficar mais distribuída ao longo de uma área maior, que é a força peso, né? Que vai puxar todos os pontos desse bloco aí em direção ao centro da Terra. Então, como eu distribuo maior a minha força numa área maior, é claro que a pressão sofrida aí vai ser uma pressão menor, não é? E isso explica muitas coisas no nosso dia a dia. Porque quando nós vamos tomar uma vacina, por exemplo, é usada uma seringa com agulha com a ponta bem fininha? Porque aí a força necessária para furar a nossa pele é uma força pequena, né? Já que eu tenho uma área pequena, não preciso de uma força tão grande, né? Porque se a gente olhar aqui, ó, a pressão ela é diretamente proporcional à força, mas ela é inversamente proporcional à área. Significa que quanto maior a área, né, menor a pressão para uma mesma força. E se eu quiser exercer uma pressão maior, quanto maior a área, eu vou ter que aumentar ainda mais essa força. Aí imagine vocês se a agulha não fosse muito fininha, a área de contato não fosse muito pequena, né? Aí eu ia precisar exercer uma força maior, e aí tanto ia sofrer você que ia tomar a vacina, quanto ia sofrer quem está aplicando. É por isso que as facas têm que ser bem afiadas, né? Elas têm que ter uma área de contato muito pequena, para que você precise de uma força muito pequena para cortar, por exemplo, uma peça de carne, um pedaço de carne, ou até mesmo um legume, uma fruta. Tá? Então, você vai precisar, por isso que a gente afia, porque a gente vai estar diminuindo ali a área. É por isso, por exemplo, que os palitos do churrasquinho, né, de um espetinho, eles têm uma pontinha, né, uma ponta que tem uma área pequena ali e você consegue colocar e fazer teu espetinho aí de um churrasco. Né? Então, tem aplicações aí no dia a dia que, embora a gente não veja, está diretamente relacionado aí à pressão. Né? E aí, uma nova grandeza, uma nova unidade no SI. Então, nós temos a nossa unidade de pressão no Sistema Internacional de Unidades. Que unidade é essa? Então, vamos lá. Pressão é força. Força, Newton. Área, então a superfície, nós vamos calcular no SI, derivado lá da unidade de comprimento. Quando eu tenho a área de uma superfície, então eu tenho duas dimensões. Então, tem ali comprimento em metro, então a área vai ser metro quadrado. Então, unidade no SI de pressão é Newton por metro quadrado. E aí recebe um nome especial aqui devido a um cientista que tem grandes contribuições aí no estudo dos fluidos. Então, a unidade de pressão no SI, que vai ser Newton por metro quadrado, nós vamos chamar de Pascal, tá? Representado simplesmente pelo PA. Então, quando vocês ouvirem falar, pressão de 2 pascais, então você tem que considerar aí 2 newtons por metro quadrado. E aí nós temos outras unidades de pressão. O pessoal que é mais ligado aí no mundo automotivo, os pneus de veículos em geral, ele é calibrado em libras, em PSI. E aí tem uma conversão aí de pascal para libras. Também temos a pressão de mercúrio, que é a da coluna de mercúrio, que é a pressão sanguínea, que é medida em milímetros de mercúrio. Nós temos também aí a pressão atmosférica, que nós vamos ver daqui a pouco, que também tem uma relação aí com Pascal. Então, basicamente, todas as outras unidades de pressão a gente pode converter e acabar convertendo aí para o SI, para o Pascal. Fechou? Então, definido aqui o que é pressão, nossa primeira grandeza para o estudo da hidrostática. E também vai servir lá para o estudo de termodinâmica, conforme vocês verão nos próximos capítulos. E agora nós vamos falar de densidade. Densidade absoluta ou massa específica. E aí tem uma pequena diferença entre essas duas coisas, mas basicamente eles medem a mesma coisa.
Então, como não tem uma forma definida aí, para que eu use a massa da minha substância para medir essa massa, é um pouquinho mais complicado. Então, aqui em hidrostática, nós recorremos à massa específica, que a gente chama popularmente como densidade, né? Que nós temos a densidade absoluta e depois nós vamos ter aí a massa específica. Basicamente, o que é essa densidade absoluta, a densidade D? É o que a gente tem no dia a dia, o que a gente pode calcular no dia a dia. Então, a densidade, pessoal, vai ser a razão aí entre a massa de um corpo pelo seu volume, né? Pelo seu volume externo, né? Considerando as partes ocas. Então imagine você, por exemplo, uma bola de futebol, tem uma parte lá dentro dela que está oca. Então para eu medir a densidade dessa bola, eu preciso saber a massa dela, ela estando cheia, é claro, e o seu volume. O volume é ocupado no espaço. Então sem fazer distinção ou não com a parte oca. Então basicamente a gente pode medir aqui como densidade igual a massa dividido pelo volume. E todas as contas, né, todas as considerações que nós vamos fazer, né, claro, o fluido possui massa, mas nós não vamos utilizar simplesmente a massa, nós vamos usar a densidade desse fluido, né, desse líquido aí. Que é a mesma coisa que massa específica. Só que qual é a principal diferença entre densidade absoluta, que é o que a gente usa no dia a dia, e massa específica, representado pela letra grega μ, né, que é como se fosse um M minúsculo. E aí, a densidade específica, como o próprio nome diz, é especificamente, eu só vou levar em consideração o volume da substância, ou do fluido, ou do líquido em questão. Por exemplo, se eu pego uma garrafa de 1 litro, mas só tem meio litro de água, então só vou considerar esse meio litro da água, não vou considerar o volume total da garrafa para que eu calcule aí a massa específica. Que é a mesma coisa, né? Só que é a massa do líquido, da substância, dividido pelo volume, né? E no caso, esse volume é apenas o volume da substância. A gente vai remover as partes ocas, as partes que não são preenchidas por essa substância. Então, já dei aí um exemplo para vocês. E aí, falta só a unidade de densidade. Gente, massa eu meço no SI em quilogramas. Volume eu meço em metros cúbicos, já que são 3 dimensões, então eu meço aí em metros cúbicos. Então, tanto faz aqui, densidade absoluta ou massa específica, a unidade é a mesma, tá? Já que a diferença entre elas é só que uma leva em consideração a parte oca e a outra não. Unidade no SI é de quilograma por metro cúbico, tá? Mas é muito comum a gente utilizar outra unidade que foge um pouco do SI, tá? Que é grama por centímetro cúbico, tá? Uma outra unidade de medir densidade. Claro, tem que ter uma conversão entre as duas. Então, basicamente, se eu quero sair de grama por centímetro cúbico e eu quero ir para o SI, então 1 grama por centímetro cúbico vai corresponder a 1000 quilogramas por metro cúbico. E aí é sempre o prefixo aí que a gente vai usar para converter. Ou 10 ao cubo, né, quilograma por metro cúbico. E aí nós temos a conversão para outra unidade. E aí vai depender muito da questão. Se a questão estiver trabalhando com grama e centímetro cúbico, né, lembre-se de fazer a conversão caso você queira os valores de SI. Se ele quer a densidade que não seja no SI, já te dá em grama por centímetro cúbico, ótimo, você simplesmente já faz aí o valor direto. E lembre-se também, pessoal, o volume também ele pode vir em outras unidades, ele pode vir em decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, pode vir até em litros. E aí vocês têm que fazer a conversão aí para o metro cúbico, caso precisem achar no SI as situações de questões. E lembre-se sempre que essas coisas vocês viram em anos anteriores, principalmente em matemática, é bom dar uma revisada aí quem está um pouco esquecido nessa situação. Ok? E o que é que dá para fazer também? Dá para calcular a densidade relativa. Seria a razão entre as densidades de dois líquidos A e B, por exemplo. Então a densidade relativa
seria a razão entre a densidade de um líquido A dividido pela razão entre a densidade de um líquido B, né? Então, basicamente, eu tenho aí isso que dá para fazer na densidade relativa. Fechou? Outra grandeza, que nós vamos ver daqui a pouco, vai ser o peso específico. Mas antes, vamos ver aí uma tabela com algumas densidades, né? O álcool, a densidade grama por centímetro cúbico é 0,79, aí vocês têm alumínio, latão, cobre. Essa tabelinha está no livro de vocês dão uma pesquisada lá. Chama atenção aqui para a da água. A da água é 1 grama por centímetro cúbico. Significa, pessoal, que a cada 1000 gramas de água eu tenho volume exatamente aí de 1000 centímetros cúbicos. Significa que para uma massa de 1 kg de água, ela vai ocupar aí um volume de 1 litro. Então, 1 litro de água, né, a massa de 1 litro de água seria 1 kg. Claro, isso para água destilada ali, em determinada situação, sem nenhum sal mineral aí, água limpa, né? Pura mesmo, tá? E aí o que é que acontece, gente? Tudo que tiver uma densidade maior vai afundar na água. Tudo que tiver uma densidade menor vai flutuar na água. É por isso, por exemplo, que o álcool flutua, né? A densidade é menor, o óleo também não está aqui na nossa tabela, mas também tem uma densidade menor, por isso que ela fica por cima, né? Forma uma película de óleo na água. A gasolina também, tá? Se você olhar, prestar atenção aqui, o estanho, muito denso, então vai afundar. Chumbo, muito denso, então vai afundar. E agora sim, nós vamos falar do peso específico, que a gente chama aqui de Rho, tá? Isso é a letra grega que a gente vai chamar de Rho. A gente lê assim, Rho, que é para representar peso específico. Como é que a gente faz essa letra grega? Seria um pezinho com um pouquinho mais arredondado, né, do que o P, que tem essa região aqui mais reta. O Rho seria um pouco mais arredondado, né? Você fizesse um Ozinho e puxasse uma perninha para baixo. Então é a razão entre o peso e o volume de certa substância. Peso dividido pelo volume, né? Como é que eu calculo o peso, gente? Peso, massa vezes a gravidade, né? Massa vezes a gravidade dividido pelo volume. No entanto, como é que eu calculo massa? Lembre-se, nós não vamos usar aqui massa, nós vamos usar densidade, né? Então, calculo a densidade, é massa dividido pelo volume. Fazendo meio pelos extremos, eu chego à conclusão que a massa é igual a densidade vezes o volume. Isso daqui vai ser importante para os próximos cálculos que nós vamos fazer daqui a pouco. Então, substituindo aqui, né, o nosso Rho, nosso peso específico, fica densidade, volume, vezes a gravidade, dividido pelo volume. E aí eu cancelo o volume com o volume, e aí eu chego à conclusão que o peso específico, o nosso Rho, vai ser a densidade vezes a aceleração da gravidade. Também quando a gente precisar calcular aí o peso, como o próprio nome diz, peso específico. E agora nós vamos usar todos esses conceitos que nós vimos até o momento para realmente situações que envolvem fluidos, não é? Que envolvem líquidos. Bom, porque isso daqui, densidade, eu posso ter para qualquer material que não seja um fluido, não é? Pressão também eu posso aplicar em qualquer material. Mas vamos agora especificamente para os líquidos. Vamos falar da pressão hidrostática, que a consequência disso é o teorema de Steven. Então vamos fazer a seguinte análise aqui, né? Então, o que é a pressão hidrostática? É uma pressão exercida pelo peso de uma coluna de líquido em equilíbrio. O que seria uma coluna de líquido em equilíbrio? Um fluido. Você tem um recipiente, esse recipiente, você coloca líquido dentro, né? Ele vai aumentar até uma certa altura. Então você tem ali uma coluna de líquido e essa coluna exercendo pressão, né, em um certo ponto, por exemplo. E aí, para nossa análise, nós vamos pegar aqui esse ponto 2 no fundo, tá, do recipiente, já no fim do recipiente. Então, esse ponto 2 tem uma distância
H' para o ponto 1. Deixa eu destacar aqui, isso chama-se H'. E ele tem uma distância para a superfície aqui, ó, né, superfície do fluido ali, para o início da coluna, tem uma distância que nós vamos chamar de H, por exemplo. Então, vamos supor que eu queira aí calcular a pressão aí no ponto 2. Então, a minha P2 vai ser igual a força dividido pela área. Né? Que área vai ser essa? Né? Vai ser a área aqui de contato, que vai ser a área da base desse cilindro, que a gente vai chamar de simplesmente A, que vai ser a área da base desse cilindro, tá? Que aí é essa área aqui também que eu estou usando para calcular a pressão. Só que a força, gente, no caso é o peso, que é massa vezes a gravidade. E aí eu posso substituir aqui no P2, vai ficar assim. Força é mg dividido por A, que vai ser a área. Só que ainda dá para eu fazer uma outra substituição. Lembre-se que a massa é densidade vezes o volume. É o volume do líquido e a densidade do líquido. Então, fazendo a substituição, aqui o meu P2 vai ficar assim. Massa... Não, a massa é igual a densidade, né? Então, já vou substituir a massa aqui. Então, vai ficar assim, densidade vezes o volume vezes a gravidade dividido pela área, que é a base aqui desse cilindro. Só que, como eu calculo o volume, né? O volume de qualquer sólido geométrico, inclusive o cilindro, vai ser sempre calculado como sendo a área da base vezes a altura. Né? Só que essa altura vai ser a do cilindro completo? Não, gente, vai ser só a altura da coluna de água, né? Da coluna de líquido. A gente está considerando aqui que é água, mas pode ser qualquer substância líquida, tá? Então, eu posso substituir aqui no meu P2, vai ficar assim, ó, P2 vai ser a densidade, quem é o volume? Área vezes o H, que é a altura aqui da coluna de líquido, vezes a gravidade, dividido pela área, né? Que é a mesma área aqui, a mesma área da base aqui, é a mesma área da base aqui. Então, eu posso cancelar esse A com esse A, e eu tenho que a pressão no ponto 2 vai ser, juntando aqui, trocando as letras, vai ficar assim, ó, dGH. Densidade, gravidade, vezes a altura da coluna de líquido, não é? Só deixando aqui mais organizado as nossas variáveis, tá? E se eu quiser calcular aqui a diferença de pressão, né, do 2 para o 1, por exemplo, se eu quiser pegar aqui o meu P2 menos a pressão em 1. Basicamente, né, como eu já sei que a P2 é dGH, então essa diferença de pressão, né, se eu pego aqui o do 1, eu posso calcular da mesma forma, dG e a distância até aqui, né? No caso, a distância até o início da minha coluna. E aí eu vou ter isso daqui, ó, que se eu pego P2, a pressão no ponto 2, menos a pressão no ponto 1, tem que ser igual a densidade do líquido vezes a gravidade, vezes a distância que separa os dois, né? Que é esse H' aqui, que é essa distância que separa os dois pontos. O meu dGH'. Jogando P1 para a direita da equação, ele fica positivo, e eu tenho que a pressão no ponto 2 vai ser igual a pressão no ponto 1, somado com a densidade, a gravidade e a distância aí entre esses dois pontos, entre o ponto 2 e o ponto 1, que a gente chama de H', que é a consequência do que nós fizemos aqui, ó. Algebricamente, eu tenho que a pressão no ponto 2, densidade e gravidade e a altura da coluna de água, da coluna de líquido, até o ponto 2. Então, se eu faço a diferença de pressão em dois pontos distintos, vai ser a densidade, a gravidade e a distância entre os dois pontos, que basicamente é a altura ali, no caso, da coluna de líquido entre os dois pontos. Isso daqui, gente, é chamado de teorema de Stevens, tá?
esse é o nosso teorema de Stevens, que foi proposto pelo cientista Stevens, tá? Que é basicamente isso. Ele vai dizer que a pressão em um ponto do líquido aí vai ser a pressão em outro ponto somado com esse acréscimo, não é? E aí se a gente pega esse P1, né? Se a gente faz P1 na superfície do líquido, não é? No início lá da coluna d'água, na superfície, a gente pode chamar esse P1 de P0, né? Que vai ser a pressão atmosférica, né? Que eu tenho aí um cilindro aberto, né? Com tampa aberta, e aí eu tenho a superfície, né? Então eu posso chamar aqui da pressão atmosférica. Pressão atmosférica que a gente vai ver daqui a pouco. Ou então simplesmente eu posso chamar de P0. Então fica aqui a pressão num ponto do fluido pode ser igual à pressão na superfície, o nosso P0, mais a densidade, a aceleração da gravidade e a altura, que é a distância que separa o P0, ou seja, a superfície, do ponto dentro do meu fluido, do meu líquido, não é? Ou seja, qualquer ponto no interior de um líquido, de um fluido, vai ter uma pressão maior do que a pressão na superfície. E é por isso, pessoal, que quando a gente mergulha, quando se mergulha no oceano, a gente não pode descer muito, porque a gente vai sofrer uma pressão cada vez maior conforme nós entramos cada vez mais no interior do líquido, conforme a nossa distância para a superfície aumenta. Também está relacionada aí com a equação aí da pressão hidrostática do teorema de Stevens. Beleza? Então vamos ver agora algumas consequências aí do teorema de Stevens. Lembrando que se ainda está com dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, tenta fazer tudo isso que eu fiz, esse passo a passo, para ver se você consegue pegar aí, no caso, matematicamente falando. Então vamos supor aqui, ó, tem um recipiente que ele está com líquido. Então, para vocês terem ideia, então as forças exercidas pelo fluido vão ser sempre perpendiculares às paredes do objeto, né? Independente do formato. Então, cada ponto ali da parede, a força vai ser sempre perpendicular a esse ponto, né? E vai ser sempre na direção aqui, deixa eu pegar o lápis aqui, ó. São sempre perpendiculares a paredes e atuam no sentido do líquido para a parede, que é como vocês podem ver aqui, ó, do líquido para a parede, para o fundo, que também é considerado uma parede aqui, ó, do líquido sempre em direção à parede, tá? E aí, como é que eu posso calcular a força dada a pressão? Já que pressão é força sobre área, então eu posso calcular que a força que o líquido faz na parede é a pressão que o líquido exerce vezes a área de contato aí da parede, tá? E agora vamos para as considerações aí do produto de Stevens. Qual é a primeira delas? Essa daqui, ó. Pontos de um mesmo líquido situados a uma mesma superfície horizontal ficam sujeitos à mesma pressão, tá? Ou seja, se eu nem aumento nem diminuo a profundidade da coluna do líquido, a pressão ali vai ser a mesma. Então a pressão no mar a 2 metros de profundidade ela é a mesma em qualquer ponto horizontal, ou seja, numa profundidade aí de 2 metros em qualquer ponto do mar, do oceano, no caso. Né? E aí essa zona chama-se de superfície isobárica. O iso, a gente vai, é prefixo de mesma, né? Bárica vem de pressão, então isobárica a gente vai entender aqui como mesma pressão, tá? Ou seja, a pressão se mantém para cada plano horizontal que você traçar aí no fluido. Então, se eu pego aqui esse ponto aqui no meu aquáriozinho, ponto 1, se eu pego esse ponto 2, se eles estão no mesmo plano horizontal, então a pressão aí deve e tem que ser a mesma, tá bom? Então essa é uma primeira consequência, porque lembre-se que a pressão no interior de um fluido, por exemplo, aqui no ponto 1, depende apenas da densidade, da gravidade e da altura, né, que esse fluido está da superfície, por exemplo, de um outro ponto. Então, leva-se em conta a altura, não leva-se em conta aí o comprimento horizontal, mas sim o comprimento vertical, tá? Segunda observação, consequência. A pressão aplicada sobre um ponto de um líquido em equilíbrio e sob a ação da gravidade é a mesma em todas as direções.
Portanto, seu valor não depende da orientação da superfície usada para medi-lo, tá? Então é a mesma em todas as direções ali no plano horizontal. Você vai ter a mesma pressão em qualquer ponto aí, se você escolher um ponto em qualquer direção, é a mesma pressão que você vai ter. Conforme eu já mencionei, a pressão aumenta com o aumento da profundidade, tá? Conforme vocês afundam no líquido, conforme a gente aumenta cada vez mais a pressão, a profundidade, a pressão vai ser maior. Quem sabe nadar, quem sabe mergulhar, faz experiência quando estiver numa piscina, dá um mergulho e aí você vai sentir uma massa de água maior, né, te pressionando para baixo, né? Isso é por quê? Porque cada vez que você afunda mais, você tem uma massa de água cada vez maior em cima de tu, né? Em cima de você. E aí isso vai pressionar cada vez mais o teu corpo, né? Em termos da gente sentir essa pressão. Como qualquer outro objeto, né? Que afundar dentro de uma coluna de líquido, dentro de uma piscina, por exemplo, ele vai ser cada vez mais pressionado por uma massa de água maior. Então, quanto maior a massa, maior a força-peso, maior a força aí, maior a pressão vai ser conforme se afunda. E outra ideia, né, é que o teorema de Stevens, como eu disse, lei fundamental da hidrostática. A diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em equilíbrio sob a ação da gravidade, sendo determinado pelo produto da massa específica do fluido, massa específica é densidade, né? Pelo módulo da aceleração da gravidade local e pela variação entre as alturas das colunas de fluidos. Então, variação entre as alturas é a distância ali entre as alturas da coluna de fluido, conforme já foi mencionado aí para vocês. Então, essas são as consequências que vocês podem olhar no livro e vocês podem revisar e repassar também essas consequências. Vamos falar agora de pressão atmosférica. Basicamente, é a pressão que a atmosfera faz, né, em todo objeto na superfície terrestre. Então, imagine o seguinte, você tem aí uma camada gasosa na atmosfera, você tem fluido, um gás. Esse gás possui massa. Então imagine esse fluido pressionando, né, os objetos aí na superfície terrestre ou em uma região aí do espaço terrestre. Então você vai ter uma pressão. Essa pressão é chamada de pressão atmosférica. Pressão atmosférica. E aí ela tem valores e tem consequências. No nível do mar, a nível do mar, dos oceanos, né, a gente considera que a pressão atmosférica a gente vai medir em ATM, em atmosferas, tá? Atmosferas, que a gente chama. Então essa pressão ATM, atmosferas, é uma outra unidade de pressão, que é a pressão que a massa da atmosfera exerce nas superfícies. No nível do mar, uma atmosfera, né, nós temos a pressão de 1 atm no nível do mar, tá? E se a gente quiser converter para Pascal, já que o SI é Pascal, então 1 atm ele vale aproximadamente 1,01 vezes 10 a quinta pascais, tá? Basicamente aí nas questões vocês vão ver muito eles arredondarem 1 atm para 10 a quinta, que é um valor próximo, 10 a quinta pascais. 1,01, isso daí fica um valor próximo aí de 10 a quinta pascais. Então isso quer dizer que é a pressão que a atmosfera exerce sobre qualquer corpo aí no nível do mar, no nível do oceano. E aí quais são as consequências? Lembre-se, conforme, né, a profundidade, aumenta-se a coluna aí de um fluido, você vai aumentar a pressão. É o que acontece com a pressão atmosférica. Quanto mais próximo do nível do mar, você vai ter uma pressão atmosférica maior. Ou seja, quanto maior for a altitude, conforme você pega aqui Santos, por exemplo, cidade paulista, nível do mar, tem praia lá. Então você vai ter uma pressão de 1 atm. Ó, a altitude aqui é só de 2 metros. A altitude é sempre medido como referência ao nível do mar. Então você tem basicamente a pressão de 1 atm. Só que São Paulo já está a 800 metros de altitude. Então você aumentou a altura, então você está diminuindo essa coluna de ar atmosférico, né? Você está em direção a sair da atmosfera, então você está diminuindo essa distância. Então como você está diminuindo essa distância, consequentemente a pressão vai ser menor, né?
E aqui, Campos do Jordão, está a 1.700 metros do nível do mar, Campos do Jordão. Tem uma altitude de 1.700 metros, então a pressão aqui vai ser menor. Ou seja, a pressão de Campos de Jordão vai ser menor que a pressão de São Paulo, que vai ser menor que a pressão de Santos, tá? Ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão. Justamente por isso que você vai se aproximando cada vez mais de sair da atmosfera e aí você vai reduzindo a pressão. Isso é visto, por exemplo, quando o avião decola, né? Ele aumenta a altitude relativamente rápido e aí os nossos tímpanos, a gente sente um incômodo no ouvido, que é justamente essa diferença de pressão devido à subida do avião, né? Por isso que o pessoal aí que gosta de futebol, que quando tem jogo aí da Libertadores em grandes altitudes, né, ali na Bolívia, ali no Equador, você tem aí que o ar é mais rarefeito, o pessoal tem mais dificuldade de respirar, então é mais difícil aí para os clubes brasileiros, por exemplo, como se vê nos noticiários, aí pessoal ligado a futebol. Porque a pressão vai ser menor, então você vai ter uma massa gasosa ali também menor para exercer essa pressão. Então tá aí a definição de pressão atmosférica, ok? E aí vamos falar agora de vasos comunicantes, muito importante também para o nosso estudo. Então se a gente pega um tubo em U, né, que é um vaso comunicante, e coloca um líquido em equilíbrio, tá? Ou seja, a altura que ele vai atingir de um lado do U, de uma perna do U e na outra perna do U vai ser a mesma. Então sempre vai estar na mesma altura, independente dos vasos, tá? Então quando eu tenho um único líquido em equilíbrio, tá, dentro de um recipiente, a altura alcançada por ele, ó, essa altura aqui vai ser a mesma, mas se eu tiver vasos comunicantes, né, se eu tiver o mesmo vaso comunicante, e independe do formato do tubo, tá? Ou seja, vocês podem ver aqui, ó, tubo mais fininho, a altura mesma. O tubo com duas esferas aqui no meio, a altura é a mesma. Um tubo em zigue-zague, a altura é a mesma, a altura é a mesma, a altura é a mesma. Aplicação no dia a dia. As caixas de água da companhia de abastecimento de água, vocês prestarem atenção, por exemplo, as caixas de água aqui em Alagoas da Casal, por exemplo, elas são colocadas posicionadas de uma altura maior. Por quê? Porque se a gente deixasse apenas a gravidade agir, a altura máxima que a água ia atingir seria a mesma altura ali da caixa d'água. É por isso que as caixas de água de nossa casa são colocadas em uma altura maior do que o nosso encanamento, que é justamente para que a água consiga no máximo ali, no mínimo no caso ali, chegar na mesma altura da caixa d'água. Tá? Então quanto maior for a altura, então você vai ter que, dentro dos vasos comunicantes, que podem ser os encanamentos de nossa casa, você vai ter que ele vai atingir ali no máximo aquela altura. Por isso, se eu coloco uma caixa de água no chão, eu não vou ter aí a distribuição de água nas tubulações da minha casa ou das nossas casas. Por isso que tem que ter uma certa altura. Então isso tem justificativa física. Apesar de no dia a dia a gente não se questionar por quê, mas é justamente por conta disso, dos vasos comunicantes, da teoria de vasos comunicantes. Beleza? E aí, o que é que acontece, por exemplo? Se eu coloco dois líquidos imiscíveis, ou seja, que não se mistura, né, no mesmo vaso comunicante, no mesmo tubo em forma de U aí, o que é que vai acontecer? O de maior densidade, claro, vai ocupar a parte de baixo, né, vai ficar mais abaixo. Né? E o de menor densidade vai flutuar em cima do de maior densidade, vai ficar mais acima. Né? Ou seja, quem tem menor densidade vai ficar acima, quem tem maior densidade vai ficar abaixo. Né? E eles vão ser sempre separados horizontalmente, então não tem como eu pegar, por exemplo, um recipiente qualquer, colocar líquidos com densidades diferentes e eles ficarem separados na vertical. Vai ser sempre horizontalmente essa separação. E aí o que é que dá para fazer aqui, gente? Eu posso pensar, por exemplo, e usar isso a meu favor. Então eu tenho aqui o mesmo líquido, ponto A, ponto B. Então veja, o ponto B está a uma certa altura H2 da pressão P0, que é a pressão atmosférica, e o ponto A está a uma altura H1 da pressão P0, que também é a pressão atmosférica. Mas eu sei que dentro do fluido, na mesma linha horizontal, pelo teorema de Steven, o que é que eu tenho? Que a pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Pelo teorema de Steven, como é que eu calculo a pressão em A? É a P0, né, que é a pressão atmosférica,
mais a densidade, né? De quem? Do fluido A, do líquido 1, né? P0 mais a densidade, calma, aqui é a gravidade. Então, densidade do líquido 1, a gravidade, né? E a altura 1. E a pressão no ponto B é o P0, que é a pressão atmosférica, mais dGH2. Só que aqui é do líquido 2, não é? Porque é o líquido 2 que está acima. Então, quem exerce pressão aí é o líquido 2 no ponto B. Então, vai ser a densidade do líquido 2 vezes a gravidade multiplicado pela altura 2. Tá? Então, igualando aqui as coisas, o que é que eu vou ter? Igualando PA a PB, eu tenho que P0 mais D1 GH1 é igual a P0 mais D2 GH2. Então, esse P0 eu posso cancelar com esse P0, porque se eu tenho ambos positivos em ambos os lados, né, eu posso fazer o cancelamento. Eu posso também cancelar aqui esse G, que é a gravidade, que é a mesma aqui. E conclusão, eu tenho que densidade do líquido 1 vezes a altura 1 vai ser igual a densidade do líquido 2 vezes a altura 2. Isso serve para quê? Quando eu tenho dois líquidos num vaso comunicante com densidades diferentes, immiscíveis, ou seja, eles não se misturam, e eu quero calcular a densidade de um tendo a densidade do outro. Se eu souber as alturas que eles atingem em cada um dos tubos, né? A altura que o líquido 1 atinge em um lado do tubo e a altura que o líquido 2, por exemplo, atinge no outro lado, eu consigo calcular, por exemplo, densidade, eu consigo calcular essa altura. Então é muito importante em questões que envolvem aí problemas com vasos comunicantes. De onde vem isso? Através desse cálculo que vocês estão vendo aí. Então, qualquer dúvida, volta ao vídeo e assiste novamente. Então, com isso, a gente fecha o primeiro capítulo, que eu disse no início da aula. E aí nós vamos fazer mais duas teorias, que é do próximo capítulo, que também é bem rapidinho. Tá? Aplicação, princípio de Pascal. Onde é aplicado o princípio de Pascal? Freio automotivo. O freio automotivo funciona com um fluido de freio, um líquido, ou seja, fluido. Elevador hidráulico, qualquer elevador hidráulico, prensa hidráulica, tudo que tiver o nome hidráulico vai funcionar através do princípio de Pascal. E o que é o princípio de Pascal? Foi proposto por quem? Por Pascal, o que dá o nome aí à nossa pressão no SI. Ele diz o seguinte, ó, a pressão aplicada em um ponto de um fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Vamos fazer o exercício mental, tá aí nessa figura. Então eu tenho aí uma figura que pode ter um fluido aí, um líquido, um gás, qualquer coisa, com uma tampa que eu posso mover aí um êmbolo, por exemplo, uma seringa. Então o que é que acontece? Está em repouso. Se eu aplico uma força nesse êmbolo, né, essa força vai produzir uma pressão. E essa pressão ela vai ser distribuída ao longo de todo o fluido que está aqui confinado. Né? Então, se essa força aplicada gera meio pascal de pressão, em qualquer ponto que eu pegar aqui, esse aumento também vai ser de meio pascal. Então, ela vai ser igualmente distribuída ao longo de todo o fluido. E é por isso que eu posso usar a aplicação no elevador hidráulico e no fluido de freio, ou no funcionamento do freio de um carro, por exemplo. Então, como é que a gente faz a aplicação? Então, imagina aí um elevador hidráulico qualquer. Eu tenho aqui uma superfície de área 1 menor que uma superfície aqui de área 2. Por exemplo, elevador hidráulico para suspender um carro, para levantar um carro. Eu teria o carro aqui na superfície maior, por exemplo. Meu carrinho. Tá? E aqui eu aplicaria a força para suspender o carro. O que é que vai acontecer? Essa força vai aumentar a pressão que vai ser distribuída ao longo de todo o fluido, vai vir para cá um vaso comunicante, não é? É claro que o fluido aí não pode vazar, não pode ter vazamento de fluido, tem que permanecer aí sem vazamento, que se houver vazamento já não dá mais certo a aplicação do princípio de Pascal, né? Tem que ser ali, o fluido não pode sofrer alteração, né? Se você tem vazamento, você já tem movimento de fluido, então o fluido não está em equilíbrio estático no caso. Então o que dá para fazer aqui? Se eu pegar aqui o ponto 2 e o ponto 1, estão na mesma linha horizontal, de modo que eu posso dizer aqui que a pressão em 1 é igual à pressão em 2.
Como é que eu calculo pressão? Lá pelo início do vídeo, a pressão em 1 é igual a força 1 dividido pela área 1. E a pressão ali no ponto 2 vai ser a força 2 dividido pela área 2, já que são iguais. E aí, qual é a conclusão, gente? A força aplicada na região 1 vezes a área da região 2 é igual à força aplicada na região 2 vezes a área da região 1. A conclusão disso é, essa área 2, nós estamos vendo aqui, A2 vai ser maior que A1, ou seja, A2 maior que A1. Então, qual é a contribuição da área 2? Aumentar aqui, ó. Porque se eu tenho uma área grande, para eu manter a igualdade, eu preciso de uma força pequena. É por isso que eu posso aplicar uma força pequena no elevador hidráulico através do princípio de Pascal e suspender um carro, por exemplo. Da mesma forma que eu posso aplicar uma força pequena no pedal de freio de um carro e conseguir parar um carro de 1 tonelada, aplicando ali pela força do meu pé no freio do veículo, justamente por isso. Né? O freio do veículo, como vocês viram aqui, né? Você vai ter o pedal do freio que você pressiona, ele vai pressionar um fluido aí, a pressão vai ser igualmente distribuída, a área aqui é pequena, a área aqui vai ser maior, e aí você consegue potencializar essa força, ou seja, aumentar essa força, né, aplicada. Você precisa de uma força pequena para você conseguir mover algo grande. Né? Por exemplo, uma prensa hidráulica, você precisa de uma força pequena para você pressionar algo, né, para você acabar compactando algo. É por isso que eu preciso de uma força pequena, por exemplo, para suspender um automóvel aí de 1 tonelada e meia aproximadamente, através do princípio de Pascal, através dessa relação. Então, a área 2, que é a área que vai sentir aí depois da força que eu aplico na área 1, vai ser maior. Então, quando eu faço aqui o meio pelos extremos, a minha força F1 pode ser pequena, uma força pequena. Então, essa é uma outra aplicação aí, uma outra teoria dos fluidos em repouso. E a última, gente, que nós temos aqui é o teorema de Arquimedes, ou seja, o empuxo. Quem aqui não já ouviu falar em empuxo? Quem aqui não já quis ir para a piscina, ficar lá boiando, relaxado aí num dia de calor? Né? Isso daí se deve por conta do empuxo. O que é que diz o empuxo aqui? Arquimedes diz o seguinte, ó, todo corpo sólido imerso em um fluido, seja líquido, seja gás, seja óleo, se for um fluido, ele vai sofrer uma força resultante chamada de empuxo. Direção vertical com sentido de baixo para cima, ou seja, o empuxo vai estar para cima, né? Cujo módulo é igual ao peso do fluido deslocado. Ou seja, quando eu boto algo dentro de um tanque que contém um fluido, é natural que esse volume aumente, porque eu estou colocando algo que já possui volume dentro de um tanque com um fluido que também já possui um volume. Então você vai aumentar o volume, né? Esse volume vai ser deslocado. E aí você deslocando esse volume, você tem o que é chamado de empuxo. Né? Então, quando você está aí numa piscina, você mergulha numa piscina, você tem sempre o peso que te puxa para baixo e você tem um empuxo que te leva para cima. Então, se você conseguir equilibrar aí o peso com o empuxo, você consegue flutuar na água. É por isso que algumas coisas flutuam e outras afundam, porque aí você vai ter essa relação. E aí, o que é que ele diz aí, ó? O empuxo, ele vai ser igual ao peso do fluido deslocado, né? Vai ser igual ao peso do fluido deslocado. Só que o peso, vou só chamar de PD, né, do fluido deslocado, para resumir aqui, é igual à massa de quem? Do fluido deslocado, vezes a gravidade. Então não estou considerando toda a massa do fluido, do líquido, só estou considerando a massa do líquido que foi deslocada, para o cálculo de empuxo, tá? Então, o peso é massa do fluido deslocado vezes a gravidade, só que a massa do fluido deslocado vai ser igual à densidade, que aí a densidade é a mesma, né? Se é o mesmo fluido, a densidade vai ser a mesma, vezes o volume do fluido deslocado. Então, o empuxo, a força de empuxo, vai ser igual à densidade vezes o volume do fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade, ou dVg. Então, o empuxo que um corpo sofre
é igual à densidade, o volume deslocado, vezes a aceleração da gravidade. Né? E agora tem a lenda, né? Como sempre. Reza a lenda que Arquimedes descobriu o empuxo da seguinte maneira. Né? Um rei encomendou uma coroa de ouro, né? E o ferreiro fez a coroa de ouro para o rei. Só que o rei, para saber se tinha sido enganado ou não, chamou Arquimedes e disse, olha, eu quero que você verifique se essa coroa é ouro maciço. E aí, claro, com tecnologia hoje em dia a gente consegue descobrir se é maciço ou não, mas naquela época, na época de Arquimedes. Aí Arquimedes, poxa, ficou encucado. Como é que eu vou saber disso? Aí disse que ele encheu a banheira e foi tomar banho. Ele entrou na banheira, né? A banheira cheinha ali até a borda, e aí um volume foi deslocado conforme ele entrou. Ele pensou um pouco, aí disse que ele saiu correndo na casa dele pelado. Eureka, 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 eureka. Tá? É uma lenda. E aí, através disso, ele conseguiu descobrir isso, né? Ou seja, a densidade do ouro era conhecida, do ouro maciço. Então, se ele pega a coroa de ouro, coloca dentro de um recipiente com água, ela ia deslocar aí um certo volume de água, então ele conseguiria calcular aí a questão da densidade. E aí, se batesse com a densidade do ouro, era de ouro maciço. Se não batesse, não seria de ouro maciço. Então, com essa lenda, eu encerro a aula de hoje. Tá, pessoal? Qualquer coisa, volta, assiste, tenta fazer as questões, olha primeiro os exercícios resolvidos do livro e depois tenta fazer os exercícios propostos. Valeu? Então, tchau, tchau. Até a próxima aula. Valeu!